Bom dia, oitavo ano. Tudo certinho com vocês? Vamos dar início à nossa aulinha, que será revisão, né? Nós vamos fazer essas aulas revisão da apostila 3. Vamos falar sobre sinopse, né? Hoje, aula de hoje, sinopse, e vamos falar sobre resenha na próxima aula, ok? Para poder darmos andamento à apostila, né? Finalizar, mas vamos voltar um pouquinho nessas duas unidades. Então, vocês podem pegar aí a apostila de vocês e, em cima da apostila, né, relembrar os conceitos que eu já tinha trabalhado com vocês. Conceitos, né, esses que vocês já fizeram bastante atividade e também já, tanto da apostila, tanto avulsa, né? Que eu trouxe para vocês para podermos sanar todas as dúvidas. Mas, de qualquer forma, hoje eu trago novamente um pouco da teoria para a gente relembrar e mais algumas sinopses para a gente poder ler e fazermos atividades, ok? Então, vamos lá. Uma sinopse é um texto expositivo que tem como objetivo divulgar uma obra literária ou um evento cultural, a fim de despertar o interesse do público em conhecê-los, sem emitir opiniões a respeito do conteúdo. Então, vamos destacar esse pedaço aqui que é bem importante, né? Falando sobre o gênero sinopse, que é um texto expositivo que tem como objetivo a divulgação, né, de uma obra literária ou um evento cultural, ou seja, um filme, um livro, uma peça de teatro, né? E qual é a finalidade? Despertar o interesse do público, fazer com que, né, o público assista a peça, ao filme, ou leia o livro, né? Então ele tem o objetivo da divulgação e a finalidade de atrair, né, o público. E uma coisa que é bem importante, que vocês não podem esquecer, que na sinopse não tem opinião, tá? Então, eu não tenho ali a opinião da pessoa que escreve a sinopse dizendo se é bom ou se é ruim. Ela não omite opinião. Ela apenas expõe aquela obra, tá bom? E aí essa exposição ela vem aqui, ó. Esse gênero textual traz uma breve e concisa descrição do produto cultural a que se refere, podendo ser um livro, um filme, uma peça de teatro, um CD, um evento ou um show. E não apresenta o desfecho do que faz referência. Então, essa sinopse é uma sinopse breve, né, na qual faz a descrição desse produto bem sucintamente, tá? Não é um texto longo na qual você fica detalhando aquela obra. Você faz apenas uma escrita breve e concisa. E o que é importante, essa sinopse, olha, não apresenta desfecho. Então, na sinopse não tem a conclusão, não tem o final, tá? Ele apenas faz aquele resumo para você mesmo, né? Ter aquele interesse em descobrir o desfecho da história e fazendo você ler ou assistir. Perfeito? De forma geral, a sinopse é escrita pelo próprio autor do texto ou da obra em questão. Ela pode ser publicada em sites da internet, na quarta capa ou na orelha de livros, em jornais e revistas, sejam eles, né, impressos ou digitais, entre outros suportes textuais. Então, ele pode estar, né, a sinopse está em vários lugares, desde, né, no próprio livro, quanto na internet. Então, a sinopse ela pode estar ali, né, sendo representada em alguns lugares. Objetivos da produção da sinopse: divulgar uma obra literária ou um evento cultural, a fim de despertar o interesse do público em conhecê-la de forma mais detalhada. Que foi o que a gente já falou anteriormente, né? Que essa divulgação, ela traz, né, ela desperta o interesse do público. Então, ela é divulgada exatamente, né, para atrair o público.
Apresentar informações sobre o conteúdo de uma obra literária ou evento cultural sem emitir opiniões a respeito desse contexto. Então, essa parte é importante. Eu tinha pedido para vocês destacarem no slide anterior, né? Na qual vocês não têm na sinopse a opinião. Ali você não encontra a opinião. Perfeito? Não esqueçam desses detalhes. Então, lá na nossa apostila, nós temos o finalzinho, né? Como fica lá, você aprendeu. E aí, nessa parte de redação, que está lá na página 67, vou até colocar aqui, se vocês quiserem abrir aí, para poder escrever, na página 67, se encontra essa parte da sinopse. Então, vamos lá. Tipo de texto. Então, qual é o tipo de texto da sinopse que nós aprendemos? É um texto expositivo, né? Que ele tem esse intuito de expor o conteúdo. Qual é o objetivo? É a divulgação da obra, né? Dessa obra literária ou do evento cultural. Então, ele tem um objetivo de fazer a divulgação com a finalidade do público conhecer. E o que vocês podem colocar também aí, né? Que não tem opinião, não emite opinião. Perfeito? Então, repetindo, o objetivo da sinopse é a divulgação da obra, de uma determinada obra, a fim de despertar a curiosidade do leitor, ou seja, do público geral, e também, né, lembrando que não tem o quê? Opinião. Dentro ali não omite a opinião. Perfeito? Pode se referir a livros, filmes, peças de teatro, CD, né? Então tem várias formas que ele pode fazer essa referência. Então aqui está o nosso gabarito, o tipo de texto, um texto expositivo, que tem como objetivo divulgar a obra e o evento cultural, a fim de despertar o interesse do público a conhecê-los, sem omitir opinião. E ele pode ser livro, filme, peça de teatro, CD, show, entre outros. E aonde ele pode ter essa publicação? Sites de internet, na orelha do livro, em jornais ou revistas, seja impresso ou digital, né? E vários meios de suporte. E o desfecho, ele não apresenta, né? Não tem desfecho na sinopse, ok? Então, tá aí o nosso gabarito, né? Pode ser publicado em sites da internet, a quarta capa, a orelha do livro, jornais e revistas impressas ou digitais. E o desfecho não é apresentado. Tudo bom, né? Então, agora podemos partir. Já deu para relembrar, né, esse conteúdo todo do gênero textual sinopse. E agora a gente podemos exercitar, colocar a mão na massa. Então, vamos lá. Então, vamos começar da seguinte forma. Vamos ler essa sinopse que está sendo apresentada e depois a gente vê o que é a finalidade dele. Então, ele diz assim: principalmente na seção de cultura do jornal impresso, o leitor pode encontrar sinopse de filme como exemplo. Então, já sei, né, que aí se trata de sinopse de filme. Então, vamos ler, vamos conhecer esse filme. E diz assim, entre atos, diretor, João Moreira Salles, ano 2004, Brasil. Duração, 117 minutos. Gênero, um documentário. O voto é secreto. Diretor, Baby... E olha, eu já indo lá para baixo. Resumo, documentário enfoca os dias finais da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva rumo à presidência, em 2002. Traz imagens da campanha presidencial, das reuniões de cúpulas com José Disseu, José Genuíno e Antônio Palocci, além das primeiras imagens de Lula ao saber da vitória. O voto é secreto. Diretor, Babek Payame, ano 2001. Irã, Itália, Canadá, Suíça. Duração, 105 minutos. Gênero, drama. Então, olha só, antes de eu dar andamento, né? Aqui em cima ele fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Aqui ele diz que o gênero desse filme é um documentário.
argumentário, né? E esse aqui, ele já diz que o gênero é drama. Ele me dá, né, o tempo, a duração de cada um, ó, no de cima 117 minutos e no de baixo 105 minutos. Vamos ver o que ele fala aqui nesse de baixo. Resumo: a vida de um soldado que cumpre suas funções em uma praia deserta se vê alterada após a queda de uma urna de eleições presa a um paraquedas. Logo depois, chega a dona da urna, encarregada de recolher os votos daquela comunidade. Então, né, no primeiro, é um documentário, né, que vai falando, que foca aí a campanha de quando o Lula se candidatou à presidência em 2002. E a de baixo, né, também está falando de eleição, né, na qual eles levam uma queda, né, esse soldado, né, leva uma queda com a urna de eleição, né, presa a esse paraquedas. Então, é isso que fala a nossa sinopse desses filmes. Aí ele fala assim: a estrutura de uma sinopse é. Ele quer, preste atenção aqui, né? O que ele está pedindo? Ele está pedindo a estrutura. Perfeita? Estrutura. Então, vamos lá. Vamos ler as opções primeiro, depois a gente vem eliminando as questões. Narrativa, porque resume a história do filme. Apelativa, uma vez que o texto serve para levar o leitor a assistir ao filme. Descritiva, porque informa dados do filme, como o nome do diretor, o gênero do filme, sua duração. Opinativa, devido às razões apresentadas pelo autor da sinopse sobre se o filme é bom ou não. E argumentativa, pela presença de argumentos no resumo da história do filme. Então, vamos lá. Vamos eliminando as opções, tá? Então, eu acho assim, aqui está mais explícita aqui na cara de que realmente, né, uma coisa que não pode ser, é a D, porque ele fala que é opinativa. Aí ele diz, devido às razões apresentadas pelo autor da sinopse sobre se o filme é bom ou não. Gente, eu falei para vocês, não apresenta, né, essa opinião. Não tem, eu não posso colocar, você não vai ter isso. Então, essa opinativa aqui, ó, a gente já tira de primeira, né? A gente já elimina. A narrativa, porque resume a história do filme. É uma narração? A sinopse é uma narração? Não, né? Então, aqui, ó, vamos eliminar, porque assim, apesar de, né, eu fazer de uma forma para entreter, né, esse público, eu não posso dizer que eu vou resumir a história do filme. Eu faço, né, apenas um conhecimento breve sobre aquela história. E não é uma narração, perfeito? Então, eu também já elimino a A. A B, apelativa, uma vez que o texto serve para levar o leitor a assistir ao filme. Então, tudo bem, né? Eu posso até dizer que a sinopse, ela serve, ela tem esse propósito, essa finalidade de fazer, né, com que o público assista ao filme, leia o livro. Porém, eu não posso dizer que ela é apelativa. Eu não posso dizer que a sinopse, ela tem como intuito um gênero de apelar, né? Ela não apela, não é uma estrutura apelativa, perfeito? Então, essa estrutura apelativa aqui está correta, está errada. A C, descritiva, porque informa dados do filme, como o nome do diretor, o gênero do filme e sua duração. Não é o que nós vimos aqui? Né? Eu até destaquei, ó, o gênero, a duração, aí temos o diretor, né? Aqui em cima eu tenho o diretor João Moreira, e aqui eu tenho o diretor Baki Payami, né? O ano 2004, o ano de 2001. Então, realmente, aqui eu tenho uma descrição na qual apresenta, sim, né, alguns dados do filme, como o nome do diretor, o gênero do filme e a sua duração. Perfeito? Então, achei a minha resposta C de casa. Mas para eu confirmar, porque faltou a E para nós podermos analisar, ele diz na E que é o gênero argumenta, é uma estrutura argumentativa pela presença de argumentos no resumo da história do filme. Tem algum argumento para você poder fazer com que você assista ao filme? Tem argumento? Não, né? Então, eu não posso dizer que apresenta argumentos dentro da minha sinopse. Então, a minha resposta mesmo, C, é né, uma estrutura descritiva,
porque informa dados do filme, como o nome do diretor, gênero do filme, sua duração. Olha ali nosso gabarito, C de casa. Aí eu tenho aqui agora essa sinopse do filme Capitão América, Guerra Civil. Vamos lá. Capitão América, Guerra Civil encontra Steve Rogers, Kristen Dunst, liderando o recém-formado time de Vingadores em seus esforços continuados para proteger a humanidade. Mas depois que um novo incidente envolvendo os Vingadores resulta num dano colateral, a pressão política se levanta para instaurar um sistema de contagem liderado por um órgão governamental para supervisionar e dirigir a equipe. O novo status que divide os Vingadores, resultando em dois campos, um liderado por Steve Rogers e seu desejo de que os Vingadores permaneçam livres para defender a humanidade sem a interferência do governo. O outro, seguindo a surpreendente decisão de Tony Stark, em apoio à supervisão e contagem do governo. Então, a gente já percebeu, né, nesse resumo aí, um pouquinho maior do que aqueles dois que nós vimos ali anteriormente, né? Aqui já fala, né, um resumo do filme do Capitão América Guerra Civil. Então, ele faz um resumo mesmo breve do que vai se tratar a história. Aí ele finaliza esse resumo da seguinte forma. Capitão América 3 tem direção dos irmãos Joe e Anthony Russo, produção de Kevin Feige e grande elenco formado por Scarlett Johansson, Sebastian Stan, a Scarlett é a Viúva Negra, Sebastian Stan é o Soldado Invernal, Anthony Mackie, que é o Falcão, Emily Van Camp, que é o Agente 13, Don Cleese, que é a Máquina de Combate, Jeremy Renner, Gavião Arqueiro, esse nome eu já não sei falar, é o Chandlerwick Boseman, acho que é isso, né? Que é a Pantera Negra, o Paul Bant, que é a Visão, Elizabeth Olsen, Feiticeira Escarlate, Paul Rudd, Homem-Formiga, esse Homem-Formiga é muito engraçado, Frank Grillo, Ossos Cruzados, William Hurt, General Thunderbolt, e Daniel Brühl, que é o Barão Zemo. Não sei se vocês já assistiram, né, Os Vingadores, acredito que sim. É muito bom, né? Então, aqui ele apresentou o elenco, ele finalizou apresentando, né, os personagens. Então, vamos ver o que ele está pedindo. Tendo como base a sinopse acima, é correto afirmar que este gênero textual apresenta muitas semelhanças temáticas e estruturais com. Então, ele quer aqui que vocês marquem, né, qual é o outro gênero textual que tem essas semelhanças temáticas e estruturais. Então, vamos ver qual é o gênero textual que vai ter essas semelhanças. Então, vamos ler todas e depois a gente volta para definir a resposta. Na A, resenha crítica. Ao se considerar que o objetivo principal é retratar a opinião e a visão pessoal do autor sobre o que está sendo relatado na produção cinematográfica. B, o gênero resumo, porque se caracteriza como um texto escrito de forma breve e clara, destacando-se o que é essencial e mais importante para o leitor sobre a obra resumida. C, a crônica, tendo em vista que a função textual é relatar fatos do cotidiano, como de se saber antecipadamente o final da história da trama antes de ir ao lançamento de um filme. D, o artigo de opinião, pois é uma espécie de exposição crítica demorada do autor do texto sobre o objeto filme analisado. E o E, um poema, pois tem rimas e métricas. E agora? Vamos fazer o seguinte? Vamos eliminando, né? Então, vamos começar por aqui destoa mais, né? Que é a E. Gente, onde a sinopse tem rimas e métricas, né? Então, o poema não pode ser mesmo. Isso a gente vai eliminar de cara, né? Porque a sinopse não tem rima, muito menos de métrica na sua estrutura. Aí na dele fala, é um artigo de opinião, pois é uma espécie de exposição crítica demorada do autor do texto sobre o objeto do filme analisado. Essa D tem duas coisas erradas, né? Primeiro, a sinopse, ela é longa ou ela é breve? Ela é breve, né? Então, ela não pode ser uma crítica demorada. Então, aqui a gente já elimina.
né? E aí ele fala, pois é uma espécie de exposição crítica demorada do autor do texto sobre o objeto do filme analisado. Então ele dá opinião, ele pode dar opinião na sinopse? Também não, né? Então aqui é uma questão errada também duplamente. C, uma crônica, porque tendo em vista que a função textual é relatar fatos do cotidiano, como de saber antecipadamente o final da história, da trama, antes de ir ao lançamento do filme. Bem, também, né, nós temos aqui grandes erros, né? O mais grotesco é quando ele fala que ele antecipa o final da história. Lembrando que na sinopse a gente não tem o final da história, né? Então a gente não tem o desfecho. Então, se eu não tenho o desfecho, eu não posso dizer que está certo isso aí, né? Aí ele fala, a função do texto é relatar fatos do cotidiano? Muito menos, né? A sinopse, ela vai fazer, né, aquele resumo daquele determinado assunto, seja do filme, seja do livro. Posso ser, de repente, que eu tenha lá relatar algo do cotidiano por conta do filme? Tá, mas aí eu estou fazendo um resumo do filme que trata disso, né? E não, jamais eu dizer que a sinopse tem como gênero, né, a função de antecipar o desfecho, a conclusão e colocar o dia a dia ali. Isso eu não posso dizer. Então, também vou eliminar a crônica. AB. Gênero resumo, porque se caracteriza como um texto escrito de forma breve e clara, destacando-se o que é essencial e mais importante para o leitor sobre a obra resumida. Sim ou não? Tá certo aí? Certinho, né? Ele vai só acrescentando as informações corretas. Primeiro ele está dizendo ali que é um resumo breve e claro. É isso aí, ele não é longo, ele é breve, né? E vai demarcando as coisas mais importantes daquela obra exatamente para fazer o quê? Atrair ao público, né? Então eu achei a minha resposta, a sinopse, né? Ela tem como semelhança o gênero resumo. Vamos confirmar a A, que diz que é uma resenha crítica, ao se considerar que o objetivo principal é retratar a opinião e a visão pessoal do autor. Tá certo isso? Não, né? Não tem opinião. Então, eu não posso dizer que é resenha crítica, porque na sinopse não tem a opinião. Perfeito? Certíssimo aqui, né? Então, aqui é o nosso gabarito B de bola, né? As semelhanças é ao gênero resumo. Muito bom. Então, chegamos ao fim da aula de sinopse de hoje. Espero que vocês tenham gostado e tenham relembrado esse conceito, né? Perfeito? Então, eu vou voltar na próxima aula com mais resumo da nossa apostila. Ó. Um beijo, fique com Deus. Aguardo vocês na próxima aula. Beijos grandes. Tchau, tchau.